Boa tarde. Espero que vocês tenham aproveitado bem a tarde, passeado um pouquinho, aproveitado a área de lazer. Quem quis dormir bastante, espero que tenha sido bom. Quem não conhece a gente ainda, meu nome é Jaqueline. Eu sou missionária de missões nacionais já há algum tempinho. Trabalhei durante 14 anos na plantação de igrejas e nesse processo de plantação de igrejas sempre trabalhei na área das crianças, ensinando, discipulando, influenciando a vida de muitas crianças e graças a Deus muitas delas hoje já são adultos. De vez em quando eu encontro alguns que me chamam de tia, aí eu olho assim 2 metros de altura e penso, eu não tenho idade para ser tia de um menino desse tamanho. Mas aí é daqueles que a gente conhece e Deus vai fazendo coisas extraordinárias. Em 2012, Deus nos chamou, a mim e meu esposo, esse que está aqui andando, é meu esposo, Renê, para retornar ao Rio com a tarefa de coordenar o programa de evangelização de crianças, evangelização discipuladora de crianças. E aí nós então fomos para o Rio de Janeiro, depois de 14 anos no campo, trabalhar na sede e ajudar nesse processo de disseminação da visão de igreja multiplicadora para a área das crianças, para mostrar a realidade das crianças e a necessidade de fazermos das crianças discípulos de Jesus. Então nós estamos trabalhando nisso. E aí Deus tem nos abençoado com muitas pessoas ao longo desse caminho. Então essa aqui, Elane, ela mesma vai se apresentar, mas eu quero dizer assim que para mim, pessoalmente, é um prazer muito grande, eu me sinto assim, uma responsabilidade gigantesca estar numa oficina junto com a Elane, que é uma pessoa muito dedicada, muito capaz, que está trabalhando na Igreja Batista do Bacaxeri. E a Igreja Batista do Bacaxeri tem sido o nosso laboratório. Então, toda vez que a gente vai produzir alguns materiais que a gente está trabalhando, é com eles que a gente senta para trocar figurinha, para debater, para divergir, para pensar e repensar. Então, tem sido um local que Deus tem nos abençoado. E as pessoas daquela igreja têm sido grande bênção. E Elane tem sido assim. Então, eu vou deixar que ela se apresente, seu trabalho, o que ela faz lá. Obrigada. Também agradeço, a Deus pela vida da Jaque. Ela foi na nossa igreja visitar. Nós fazemos um crescer missionário lá uma vez por ano, que recebemos alguns missionários e nos conhecemos lá, nos tornamos mais do que parceiras de ministério, mais amigas mesmo, Então, é uma grande honra estar com ela aqui e estar com vocês também. Então, hoje eu trabalho no Ministério da Educação Cristã, da Igreja Batista do Bacaxeri, e o Ministério da Educação Cristã lá, ele abrange, dentro dele tem a ministra de crianças e tem um ministro de juniores. E o meu papel é fazer coordenação dos ministros de todas as faixas etárias, nessa área de educação, permeando, como vocês ouviram hoje de manhã, os PGMs e os RDs. Então, a minha relação com todos, não é só com o pastor Marcos, minha relação é com todos os pastores, com todos os líderes, porque a educação, ela é como se você pensasse assim, a nossa igreja, a gente tem uma ilustração que é como se o PGM fosse a coluna vertebral e a educação fosse a medula, que manda os comandos, que mantém a visão. Nós somos guardiães da visão. Temos o papel de estarmos com essa visão nas mãos. E um dos objetivos é que desde de crianças eles já se tornem conscientes que são discípulos de Jesus. Minha experiência com a área específica de crianças, daí juniores, também adolescentes, eu tive 15 anos à frente de um ministério, de uma igreja nessa área, implantei lá junto com um grupo de pastores também, os pequenos grupos multiplicadores de crianças e fazíamos transição de crianças para juniores, de juniores para adolescentes, até chegarem na vida adulta. Então crianças a partir de 6, 7 anos naquela igreja já começavam em pequenos grupos. Hoje o PGM já tem uma outra visão que também já acompanha crianças em idade pré-escolar. Então isso é um pouco de mim, e é uma alegria estar aqui com vocês. Sei que aqui cada um tem a sua cultura, o seu local. Já fui de igreja de 50 pessoas, já fui de igreja maior do que o Bacaxeri, hoje estou no Bacaxeri. Então eu sei o que é estar também numa igreja que não tem recursos, numa igreja que às vezes não tem a visão, que você está lá com aquela sala difícil. Mas uma coisa eu aprendi como Paulo, no pouco e no muito, que os nossos melhores recursos são as crianças. São os juniores, são os adolescentes. Você não precisa de mais nada. Tudo que vem é acessório, tudo que vem vai incrementar. Então pense nisso, principalmente quando você for trabalhar com PGM. Eles são
realmente o nosso grande recurso. Então, essa oficina a gente vai trabalhar como desenvolver o PGM infantil e levar as crianças a vivenciar mutualidade cristã e visão de multiplicação. Então, foi falado aqui já por alguns preletores que é como se nós tivéssemos uma falha em algumas gerações. E vocês aqui, nós estamos trabalhando com uma nova geração. Nós temos a oportunidade daquela criança pequena ainda, 2, 3 anos, que está vindo no pequeno grupo, ela está vivenciando, ela está tendo os sentimentos dela mexidos, ela está se habituando com essa visão da igreja multiplicadora. Os conceitos vão sendo trabalhados de várias formas, ela será já um adulto multiplicador. Mas para isso também ela tem que começar desde criança o cuidado um com o outro. Principalmente que as nossas crianças de hoje estão numa geração muito individualista. Vimos hoje o pastor Marcos falar, a geração delas é muito mais cibernética, então ela está muito mais em redes, ela está muito mais ligada em tecnologia e menos ligada em pessoas. Para os pais, muitas vezes é um cala-boca, né? Para os pais, muitas vezes é um sossego, porque dá o celular dele, dá um celular, enfim. E na igreja também, às vezes, se usa de uma certa tecnologia para também distrair. Mas não é esse o papel. Como nos relacionarmos, ensinarmos ela a se relacionar. E para isso nós temos que trabalhar o que é um grupo multiplicador. Para crianças... Nossa, eu fui lá para o final. Para crianças, é a mesma definição do livro do pastor Márcio Tunala do que para adultos. Então, é um pequeno grupo de pessoas que se reúnem regularmente para glorificar a Deus por meio do fortalecimento de relacionamentos discipuladores e multiplicação de discípulos. Criança é uma pessoa? É. Mas às vezes a gente esquece que ela também é uma pessoa, como aquela que está lá no culto assistindo, como aquela que está no PGM, como aquela que tem que se relacionar com uma vida discipular. A criança precisa glorificar a Deus regularmente? Sozinha, ensinamos ela a ter tempo sós com Deus, mas ensinamos ter ela vida cristã em comunhão com os irmãos? Ela precisa ter... por meio de fortalecimento de relacionamento discipulador, criança tem relacionamento discipulador? Ó, vocês, engraçado, né? Que no começo tinha bastante cabeça balançando. Agora vai diminuindo. Aí no relacionamento discipulador a gente vai pensando. Isso que a gente vai ver aqui. E multiplicação de discípulos. Crianças que fazem discípulos. Vocês acreditam que crianças podem fazer discípulos? Exatamente, ainda bem que eu tenho vocês aqui. Agora é importante nós pensarmos um pouquinho que não é pequeno grupo multiplicador. E aqui a gente trouxe um quadro comparativo de 3 atividades básicas que nós temos na igreja rotineiras, tirando eventos, tá? Então nós temos, quando reunimos crianças, nós reunimos ou em pequeno grupo multiplicador, ou em culto infantil, ou em EBD, certo? Se talvez na tua igreja tiver alguma outra atividade, nos perdoe, mas a gente pegou as 3 principais que é comum a todos. O pequeno... Vamos por partes, igual o Jack, né? Vamos por partes. Então, o início. Quando nós iniciamos, chegamos num grupo multiplicador. Chegamos num culto infantil, ela chega na IBD. Como que é esse início? Normalmente, nós pegamos um pouco um geral. Pode ser que a tua estratégia seja um pouco diferente, mas vamos nos basear pelo geral. O comum é que quando ela chega na IBD, ela chega, conforme a igreja local, ela vai para um grupão, ou para grupos menores, ou para a sua sala de idade. No culto infantil, ela fica lá um período com os pais e vai para o culto infantil. No PGM, ela tem 2 períodos. Depende o PGM. Se esse PGM for só de adultos, essas crianças vão participar um momento com os adultos. Ela precisa se sentir parte daquele PGM. E aí, os adultos também vão cantar uma música para as crianças, vão trabalhar algo com as crianças, que eles entendam que ali é uma família, não tem 2 coisas. Louvor.
O louvor do PGM infantil é junto com esses adultos. No início, se propondo que eles cantem essa música e depois as crianças têm o seu período de louvor entre elas. Diferente do culto infantil. A Jaque trabalha muito bem uma questão que é, no culto infantil na EBD, imaginem que vocês se doam para as crianças, certo? Vocês planejam, vocês fazem, vocês separam material, vocês pensam na estratégia. É do mestre para a criança, para o junior. E no PGM é diferente. No PGM, a criança é participativa em todos os processos possíveis e imagináveis. Você tem que envolver todas as crianças para que elas cada uma delas possa ir desenvolvendo liderança. Lembram de uma das nossas palestras aqui no Congresso já que falou? Desenvolvimento de liderança nas pessoas que estão no PGM. Se a Jaque é minha discípula no PGM, ela chega nova na fé, eu vou dando alguma coisa que a Jaque, no nível dela de idade, no nível dela de desenvolvimento, no nível dela de desenvolvimento de fé, ela possa ir se envolvendo, para que ela se sinta parte daquele contexto. Então, na mensagem bíblica, o culto infantil e a EBD, um adulto ministra uma história. No PGM, as crianças podem ter interação. E aí, diferenciem interação de participação no processo. A criança dá uma opinião na história, a criança ter alguma fala, a criança é interação. Agora, a criança executar uma parte da história, aí é participação de processo. Se tiver que guardar dos 7% que vocês vão guardar de 1h30, guardem isso. Já tá louco de bom, tá bom? Olha só. E no PGM tem um texto do roteiro. E esse texto do roteiro, essa história do roteiro, você vai trabalhar com as crianças. Procurar as crianças maiores, aí dar alguma divisão para as crianças menores. Nós já vamos ver como se dá isso aqui. E na participação da criança, a criança tem interação nos dois, ele é ativa, como já falamos. Visitantes. Muda um pouquinho no PGM. Pensa só que lá no culto infantil, a criança traz um visitante. Esse visitante passa pela igreja com a criança. Ela é minha visitante, ele apresenta seu visitante. Na IBD, alguns aqui talvez já fizeram até o concurso dos visitantes. Quem traz mais visitantes? E a criança tenta trazer o primo, o irmão, o vizinho e traz os visitantes. Então eu quantifico esses visitantes. No PGM, eu vou iniciar essa criança na visão da igreja multiplicadora. Eu vou começar a trabalhar com esse grupo de crianças minhas, já que estão comigo, a visão que aquele amiguinho na escola dela é uma pessoa que ela tem que trabalhar em seu coração, alcançar aquela pessoa para Jesus. Então, entra na visão, eu vou trabalhar com a criança que ela vai falando de Jesus para o amigo. Quando o amigo vier para o PGM, o amigo visitou o PGM e depois ela vai continuar falando de Jesus para esse amigo. E pode ser que esse amigo aceite Jesus no PGM. E pode ser que esse amigo no PGM seja alguém que ela vai ter responsabilidade em cuidar. Como vimos hoje, não vamos jogar os bebês na caçamba, né? Então vai ter responsabilidade em cuidar. Orar por aquele amigo, ligar para aquele amigo se ele faltou no PGM, saber se aquele amigo está doente ou não, se está bem ou não. Então essa criança começa a cuidar a mutualidade. Ela começa a viver também o pastoreio mútuo entre os irmãos. E ser iniciada nesses princípios da visão da igreja multiplicadora. A nossa visão com o PGM é que a criança ela é uma discípula multiplicadora também. Então, no culto infantil na IBD, ela é mais ouvinte, ela recebe, ela pode ser ouvinte com interação, mas no PGM a criança aprende sobre essa mutualidade, sobre acolher quem está chegando, de tal forma que eu não vou só dar boas-vindas, seja bem-vindo visitante. Não, eu vou sentar do lado do visitante, eu vou conversar com o visitante, eu vou pegar um contato do visitante, ela vai aprendendo a cuidar desse visitante, a acolher esse visitante e cuidar dele num processo de pastoreio mútuo. E aí, iniciar os próprios RDs delas. Bom,
esse é um pouquinho de uma introdução, e para pensar nesse processo, como ele se dá, é importante nós pensarmos no papel do líder. E daí a Jaque vai conversar com vocês sobre o papel do líder, e depois a gente vai continuando aqui na nossa dinâmica da sala. Uma coisa importante para a gente trabalhar é que nessa questão da visão de igreja multiplicadora e na participação da criança, no envolvimento da criança em todo esse processo, a gente tem que tirar da mente aquela coisa, e eu quero deixar isso muito assim fortalecido para você, você precisa levar isso para a sua igreja. Tirar da cabeça aquela coisa de que o adulto ensina a criança, só dá para ela. A gente precisa aprender que na visão de igreja multiplicadora, especialmente no pequeno grupo, a criança ela é coparticipativa de todo o processo. E ela pode ser e deve ser envolvida a viver aquilo que a Elaine falou, mutualidade. Por que eu estou reforçando isso? Que eu quero contar um exemplo para você, que eu acredito que os exemplos práticos, eles falam bastante para a gente isso. Porque esse tipo de coisa que eu vou contar para você, geralmente não aconteceria numa escola bíblica dominical. Onde, por exemplo, a gente chega, tem já um roteiro de trabalho pronto para a escola, a gente tem hora certinha para cumprir, que toca lá a campainha da escola bíblica e acaba, e a gente não se dá conta de coisas que estão acontecendo na vida das crianças. A gente não pode parar para dar atenção e dividir com ela, repartir com ela o que está acontecendo. Então, o que eu quero exemplificar? A gente tem uma menina, que se Bacaxeria é o laboratório, tem uma menina que a gente acompanha ela no processo discipular, e ela para a gente assim é um exemplo. Ela é filha de um dos pastores que trabalham com a gente e que estão nesse processo de implementação de igreja multiplicadora, de visão, de princípios, vivendo princípios. Ela tem 9 anos, essa menina. Ela faz parte de um pequeno grupo de gerações integradas. Então, os pais, os adultos, eles vão para o pequeno grupo e, em determinado momento, as crianças saem da sala principal onde estão os adultos, vão para um outro ambiente onde elas também vivenciam o pequeno grupo. E uma experiência muito interessante é que o pequeno grupo estava trabalhando o princípio da oração, a importância de orar, a importância de levar a Deus a nossa vida e de dividir com o Senhor tudo que a gente precisa, tudo que a gente sonha, tudo que a gente quer para a vida da gente em termos assim de vivência cristã, de relacionamento com Deus. E no PGM das crianças, isso foi exatamente assim, trabalhada a questão da oração. E o líder, e eu vou chegar, por que eu estou contando isso? Para reforçar o que a Elaine falou e para fazer a ponte sobre essa questão do perfil do líder. O líder das crianças, ele estava completamente entrosado o que estava acontecendo ali no ambiente. E aí ele foi trabalhar essa questão da oração com as crianças. E ele lá, a líder do pequeno grupo das crianças, disse para elas o seguinte, que eles deveriam colocar diante de Deus um pedido de oração, mas que eles não precisavam falar para ninguém ali no pequeno grupo. Algo que eles precisassem ou que eles estavam querendo, alguma coisa que Deus intervisse na vida deles, eles iam começar a orar e só contariam para o pequeno grupo no momento que aquela oração se concretizasse. E foi muito interessante assim, porque a líder do grupo, ela não sabia que tipos de orações poderiam surgir ali. E nem quanto tempo, porque a gente não pode medir quanto tempo Deus vai levar para responder uma oração. Mas ela foi assim, bem direcionada pelo Espírito Santo, eu acredito, e colocou isso para as crianças. E as crianças começaram a orar. A filha dela, depois assim, de alguns meses, algum período de tempo, que eu não sei exatamente quanto tempo, num pequeno grupo mais para frente, ela levantou a mão e falou assim, mãe, eu quero falar. Aí a mãe já treme, né? Quando é mãe que é líder de pequeno grupo, a mãe treme. Mas foi muito interessante, porque a menina, ela falou assim, olha, eu já tenho a minha resposta de oração. E a mãe ficou assim, surpresa, e ela então pediu que a menina contasse para o pequeno grupo. E aí ela contou que no determinado dia, o pequeno grupo lá, eles tinham falado sobre oração e que eles tinham que colocar diante de Deus aquilo que eles queriam, que eles estavam precisando, e que só contasse no pequeno grupo quando essa oração fosse respondida. E aí ela contou, e eu quero dizer que a minha oração foi respondida, porque eu orei pedindo a Deus que me desse um irmão. E a minha mãe está grávida. Aí você imagina a mãe, líder do pequeno grupo, ouvir a filha falando isso. E foi assim, um momento de muita emoção, e permitiu-se que essa emoção transpirasse ali no pequeno grupo, né? Porque a mãe ficou emocionada de ver a filha, e a filha feliz porque a oração dela havia sido respondida. Infelizmente, alguns meses, assim, acho que algumas semanas,
3 ou 4 semanas depois, a mamãe perdeu o bebê. E foi uma grande tristeza. E naquele momento, né, de perda do bebê, leva para o hospital e socorre tudo, essa menina, essa criança, por quem ela foi socorrida? Pelos membros do pequeno grupo, que levaram ela para a escola, que cuidaram dela, que levaram sopa para a mãe quando a mãe chegou em casa. Algumas semanas depois, quando o grupo foi se multiplicar, o PGM, eles estavam compartilhando as suas experiências ao longo dos meses que esse pequeno grupo ficou junto. E o que foi mais marcante? Essa menina de 9 anos, ela então fala, no dia da multiplicação do grupo, ela fala lá em público que o momento mais marcante para a vida dela foi quando o grupo cuidou dela e da família dela quando eles passaram por um momento difícil. E ela disse lá, naquele dia não tinha ninguém para me levar na escola e alguém do pequeno grupo me levou. E ela citou o nome que eu não sei quem foi a pessoa, mas alguém do pequeno grupo levou. Então isso é mutualidade. Essa criança que vivenciou isso na prática, ela vai transparecer e transmitir isso. Ela está aqui no Multiplique. Ela está aqui e ela está no grupo das crianças. E é muito interessante, porque vez por outra eu desço e eu venho aqui nas atividades com as crianças e todos os dias à noite eles estão vivenciando o PGM. E quando você chega e está ali no grupo, é nítido a diferença entre uma criança que está participando de um pequeno grupo que já vivencia isso e aquela criança que está no processo de começar a vivenciar ou não. Ela, espiritualmente falando, ela tem muito mais bagagem, muito mais madura, espiritualmente falando, do que aquela criança que ainda não está sendo estimulada, influenciada a viver princípios. Então, o discipulado, ele vai além do pequeno grupo. Mas o pequeno grupo, ele é o facilitador do processo do discipulado. Aquela criança que simplesmente vai na EBD, no culto infantil, ela ainda não está vivenciando experiências tão marcantes como essa, dessa criança que eu falei para você. E aí, nesse processo, o que é importante para nós? Algumas coisas são decisivas. Primeiro, a vivência prática do pequeno grupo e o papel que essa líder do pequeno grupo exerceu na vida dessa criança e das demais que fazem parte. E é o que a gente quer que você entenda, que é perfil do líder de pequeno grupo. O líder, ele será mais que responsável pelo andamento do grupo. Seu papel é formar crianças que se tornem discípulos multiplicadoras. Para isso, uma das características essenciais é formar crianças líderes, modelo e influência na vida das crianças em todo o tempo, dentro e fora do encontro do PGMI. Então, o que eu estou falando para vocês na prática é o que a nossa definição aqui está trazendo para você. O líder do pequeno grupo, ele é muito mais além do que simplesmente zelar pelo roteiro, o material que vai usar, qual é a trilha de materiais. A gente que trabalha com criança, a gente sempre pensa assim, nossa, que material eu vou usar? Então, vai muito mais além do que material eu vou usar. Às vezes eu posso não ter material nenhum, mas se eu tenho uma vida de relacionamento com Jesus, essa vida tem que transpirar na vida das crianças. E aí entra o papel do líder, do discipulador. Ele não é apenas um professor de crianças, ele não é apenas um líder de ministério infantil, ele é um líder discipulador. A vida dele tem que ser um modelo tão forte, tão marcante, que vai exercer influência na vida das crianças. Outra coisa importante, ter uma criança maior, e aí a gente pode aproveitar os juniores, os adolescentes, até porque a idade é propícia para isso, o desenvolvimento favorece isso, para que elas possam ser participativas nos pequenos grupos. As crianças deverão ter funções no PGMI conforme a idade. E as mais velhas devem ser desenvolvidas com funções de liderança, entendendo a visão da igreja multiplicadora e seu papel. Líderes se formam no exercício. E eu gosto sempre de me lembrar assim da minha própria história. A gente nem falava ainda de igreja multiplicadora, né? Eu não sou tão velhinha assim. Mas a gente não usava essa nomenclatura. Mas eu fui influenciada por líderes que eram assim. Eu era menina ainda, quando nas minhas organizações missionárias, ou nas organizações que eu fazia parte, começaram a me dar funções para eu exercer. Então, quando eu saí da fase da infância, cheguei lá 12 anos, não podia mais trabalhar, não podia mais participar da EBF. Da igreja onde eu fui, só podia ser
participar da EBF quem tinha até 12 anos. E eu fiquei tristíssima com isso, porque eu gostava tanto. Mas me colocaram, então você vai me ajudar, você vai ser auxiliar das crianças. E a minha primeira, assim, eu posso dizer assim, que meu primeiro ensaio para ser uma líder multiplicadora e discipuladora começou na primeira EBF que eu fui ajudar a segurar as figuras para contar a história. Então, no primeiro dia da EBF, eu segurei as figuras. No segundo dia, eu já relembrei com as crianças a história do dia anterior. Eu não imaginava que eu ia me tornar professora de crianças, depois líder de pequeno grupo, missionária de campo. Eu não imaginava isso, nem sabia, nem muito menos as professoras que passaram por mim. Algumas já foram para o céu e nem sabem que caminhos que Deus me conduziu. Mas por quê? Porque as crianças, elas precisam não só ser receptoras, mas participativas de todo o processo. Como a Elaine falou aqui no início, criança é pessoa. A grande comissão, quando Jesus fala para a gente fazer discípulos, as crianças estão incluídas aí. Elas só estão numa fase diferente de desenvolvimento. Porque é claro que eu não vou colocar uma criança, por exemplo, numa função de responsabilidade que ela não vai dar conta. Ela vai estar sob supervisão, mas nós devemos incluí-la nesse processo. Os maiorzinhos aprendendo a ministrar aos menorzinhos. Os adolescentes já podendo estar em funções mais à frente, mas sempre por supervisão e também integrados em PGMs da sua idade, para que também sejam ministrados. Ok? Podemos ir em frente? Pode. Tipos de PGM que pode ser que você encontre, ou tenha, se você já está trabalhando, ou que vocês vão ver em desenvolvimento. Ou nós temos um PGM de crianças que está dentro de um PGM adulto, então as crianças vão com seus pais no seu PGM e ali vão ser trabalhadas algumas questões com as crianças à parte, depois que é o PGM dela. Ou um PGM só de crianças. Como várias igrejas já têm grupos de PGMs em que as crianças vão um horário, ou na igreja, ou na casa de um líder, ou na casa de uma delas, porque também elas fazem rodízio de casas. Isso é bem importante, porque para elas é importante essa convivência, que também acaba diferenciando essa atividade. Então, são esses dois modelos básicos que nós temos hoje. Por exemplo, na Batista Central de BH, quando eu visitei lá, achei interessante porque tinha um prédio de pessoas que eles tinham os PGMs. Mas os PGMs de crianças se multiplicavam mais rápido do que os dos adultos. Porque as crianças passavam de porta em porta convidando as crianças para irem lá no PGM deles que ia acontecer. E os adultos, né, todo tímido, às vezes não conhecia nem o vizinho da frente do apartamento, mas as crianças faziam arrastão nas crianças para o PGM. Então eles se dividiam em apartamentos, tipo, um apartamento tinha o PGM dos adultos, e aí um outro tinha uma líder que assistia o seu PGM, trabalhava no seu PGM no outro dia. E ali era líder do PGM de crianças. E aí eles começaram a ter que multiplicar mais líderes, porque tinha mais PGM de crianças do que dos próprios adultos. Então são modelos, são exemplos que nós acabamos conhecendo aí pelo Brasil de situações que dão certo. E por isso que ela é discipuladora. Agora, essa criança não pode só bater nos apartamentos e fazer esse arrastão e trazer várias crianças. Ela tem que aprender qual é o papel dela quando o PGM vai embora e fica ela com essas crianças que moram no prédio. Ou com as outras crianças que acolheram e cuidaram das que chegaram. Bem importante. Uma questão do líder também. Algumas igrejas, crianças e juniores são juntas. Outras igrejas, crianças e juniores são separados. Alguns anos nós separamos os juniores lá no Bacaxiri das crianças. E aí os juniores as crianças, elas trabalham no PGM, dentro dos PGMs adultos, mas as mais velhas já começam a ser formadas. Aí quando eles chegam lá nos juniores, eles já vão auxiliando. E lá eles têm o tio discipulador, que é como se fosse um conselheiro. Mas o PGM acontece com o líder daquele mais velho que vai passar para os adolescentes. Porque quando ele for adolescente, ele já é um líder de célula, mesmo que tenha o conselheiro adulto.
Então, é importante pensar, principalmente quem está começando, pensar nos períodos de transição. Essas crianças vão crescer. Então, às vezes vão ter que fazer transição de liderança, às vezes um culto especial, fazer uma atividade que eles entendam que eles estão mudando de liderança, mas eles também acrescentam mais responsabilidade no seu papel dentro do PGM. Criança participa, é ativa no processo, ela auxilia um líder adulto. O júnior, ele já é o líder. O júnior mais velho com um vice-líder de um ano mais novo antes de sair para os adolescentes. E os outros continuam participando do processo. Nós nos tornamos facilitadores e mediadores nessa relação. Não somos o líder maior. Por quê? Porque quando ele chegar lá nos adolescentes, ele vai ter plena condição de liderar uma célula. E vai ter um conselheiro adulto também. Mas quando ele sair dos adolescentes e for para a juventude, o que a juventude recebe de bandeja? Pode falar sem medo de ser feliz. Isso! Líder pronto. Mas onde começou a formação desse líder? Lá de criança. Por isso a gente vai trabalhando bem a transição. Certo? Bom, nós temos aqui... Nós separamos como se fosse uma metodologia para nós pensarmos no PGM. O PGM, ele pode acontecer dentro de um ciclo de aprendizagem vivencial. A criança, ela sempre está aprendendo. Nós também, claro. Mas a forma dela aprender é diferente da nossa. Ela tem ainda um desenvolvimento cognitivo, um desenvolvimento psicológico, alguns desenvolvimentos que nós já passamos e nós hoje só trabalhamos com o que ficou. A gente já vai dividir vocês, anota para mim, fazendo um favor, tá bom? Aí, desse desenvolvimento. E aí por isso que no PGM a gente faz uma metodologia que ela vai estar aprendendo, mas a partir de vivência. No Bacaxiri hoje, na verdade, esse ciclo de aprendizagem vivencial nós fazemos desde as crianças do berçário maternal até os idosos. Todos nós vivemos. E nós vamos viver aqui um ciclo de aprendizagem vivencial hoje do PGM. Para isso, mesmo a sala apertada, vocês vão ver como vai ficar até melhor a sala. Vamos formar grupos de 7, 8 pessoas, ok? Podem fazer bagunça santa, se movimentar. Vamos fazer um pequeno grupo, vamos vivenciar um pequeno grupo aqui para vocês poderem participar conosco desse processo, certo? Pode se mexer, 7, 8. Pode mexer com as cadeiras. Ó, tenta colocar a cadeira mais fechadinha possível, tá? Vamos lá? Tenta fechar um pouquinho mais o grupinho. Uma rodinha, tenta fechar. Isso. Ok, gente? Todo mundo dividido em pequeno grupo? Isso. Vocês... Muito bem.
Muito bem. Agora vocês estão no PGM. Olhe para os seus amigos. Olhe se você conhece todos. Não? Muito bem. Imagine que você é uma criança lá entrando no PGM, né? Escolha no seu PGM. Ó, viu o que é PGM? É isso, ó. Tá vendo? Ó, é barulho. As pessoas estão conversando, elas já estão se conhecendo, tá vendo? Ó, se apresentando. Uns estão na expectativa, esperando, né? Ó, grupo grande tem que multiplicar já. Podemos começar? Pessoal, agora vamos voltar aqui. A gente vai vivenciar, só que eu vou precisar, porque eu sou uma, com a Jaque duas, e vocês são aí uns 40, né? Então vocês têm... Quando a gente dizer vamos voltar, volta, porque você vai continuar depois, mas só pra gente ir potencializando aqui nosso tempo. Então você está em PGM, já deu uma olhada aí, já deu uma reconhecida em quem está, em quem não está. Agora, escolha no seu grupo um líder ou uma líder. Diga, pode ser todo mundo ergue a mão e aponta para o mais apontado, bem aleatório. Todo mundo aqui líder? Tem líder aqui? Tem líder? Líder? Tem líder aí? Aqui tem? Aí também? Tem também? Tem também? É quem vocês escolherem, pode. Olha só. Muito bem. Vamos voltar aqui. Escolhido o líder. Oi? Escolhido o líder. Agora nós vamos vivenciar a primeira fase que existe dentro de um PGM. Primeira coisa é o acolhimento. E acolhimento tem duas vertentes. Primeiro nós temos que pensar aqui. Você se sentiu acolhido quando você chegou nesta sala? O que fez você se sentir acolhido aqui? Desde lá de baixo, tua orientação. Olha que importante. Me chamou pelo nome. O que mais? Quando a gente chegou, como eu e meu filho já alocaram as cadeiras para a gente. Já pensaram em te deixar mais confortável, onde você sentar. Perfeito. O que mais? Olha isso, gente. Ela nem conhecia dela e estava esperando. Olha só. Isto. Deixa eu só abrir um parênteses, dar uma ilustração para vocês. Serve para PGM adulto, infantil, qualquer PGM. O pastor Marcos, na rede dele, lá na igreja, cada pastor tem uma rede. A rede lá a gente chama um conjunto de células, porque eles não cuidam, eles têm uma porção que eles cuidam mais detalhadamente. No treinamento dele, ele faz uma atividade que pede para em cada PGM nós deixarmos 3 cadeiras. Uma cadeira vai representar aqueles que faltaram no PGM, mas eles estão ali em nosso pensamento, em nossas orações. Não vamos esquecer daqueles que faltaram. A segunda cadeira representa aquelas pessoas por quem nós oramos e estamos investindo para que essa pessoa aceite Jesus, se torne um discípulo de Jesus e venha estar conosco um dia no PGM. E a terceira cadeira entra o exemplo da irmã. Como que é seu nome? Sandra. É para aqueles que nós nem sabemos ainda quem é, mas nós já esperamos porque Deus vai mandar. Isso tem dado um efeito porque o grupo não esquece que existem esses 3 elementos que nós não podemos esquecer num PGM de maneira nenhuma. Muito importante, isso faz parte do acolhimento. Aí eu chegar e alguém dizer que estava me esperando e nem sabia quem eu era, olha que impacto que dá.
Então, o acolhimento é teu cartão de visita. Prepare o local. Aí as pessoas dizem, mas a minha casa é tão simples, não tem sofá. Mais vale uma casa simples, sem sofá, com um belo de um acolhimento, sabendo o nome, um abraço, uma palavra, do que um grande castelo que a pessoa entra e ela não sabe nem para onde vai. Então, não fique fixado na estrutura, fique fixado nas pessoas. Acolheu bem? Teve uma estratégia de acolhimento? Isso que é importante. Junto com o acolhimento está muito colado a integração, mas ela se diferencia, porque o acolhimento sou eu como líder que vou ajudar as crianças a preparar um momento de acolher quem chega, de acolher um ao outro, cuidando um do outro, mesmo dos que já são do PGM. Mas integração é a hora em que eu vou fazer uma ação para que as pessoas se conheçam melhor e comecem a se importar com o que está acontecendo na vida do outro. Ok? Então agora, o seu líder tem uma função no seu grupo, que é promover entre vocês uma palavra de acolhimento. O líder pode dizer para o grupo uma palavra e pode abrir para o grupo se tem alguém que gostaria de dar uma palavra de acolhimento também, de boas-vindas. Mas lembre que boas-vindas, o acolhimento é mais que as boas-vindas ainda, ok? Então vocês têm 2 minutinhos para fazer esse exercício, que esse é breve. Depois nós vamos ter alguns maiores. Certo? Podem fazer. Atenção, PGMs. Pessoal, vamos lá, vai 1 minutinho, vai fechando. Agora a Jaque vai retomar com vocês. Então, olha só. Qual foi o sentimento que vocês... sentimento que sentiram, fica um negócio redundante, né? Mas o que vocês sentiram nesse momento no acolhimento do grupo? O que vocês sentiram agora? Agora que você já conversou com o grupo, que você foi acolhido, qual foi o sentimento? Melhorou o relacionamento. O que mais?
Quebrou o gelo. Ok. Então, imagina o seguinte, a criança quando ela chega no PGM, ela vai trazer uma série de coisas da vida dela, da família, do dia, da escola. Ela vai vindo numa ebulição de emoções. Naquele momento do acolhimento, é o momento que ela vai se sentir parte do grupo, que várias questões vão começar a ser trabalhadas, que ela vai se acalmar, que ela vai se sentir parte do grupo. Aquela criança mais tímida, ela vai se sentir recebida pelo grupo. Ontem a gente teve uma experiência muito interessante, porque uma criança aqui no PGM à noite, ela não queria entrar. Sabe aquela coisa da criança? Grudada junto da mãe, não queria entrar, insegura, que é normal, num ambiente estranho, que não conhece ninguém. Simplesmente veio uma outra menininha, deu a mão para ela e falou, vem para cá, vai ser legal. Aí ela já se sentiu mais segura e já largou a mãe, e com um tempinho ela foi e entrou. Então, esse clima de acolhimento entre as crianças favorece até aquelas que são mais tímidas, inseguras, se sentirem parte do grupo, ok? Isso é bem importante. Como nós sentimos aqui, ali a irmã falou, desde lá de baixo alguém veio e foi me orientando. Nós só disfarçamos, mas nós, em ambiente estranho, também sentimos inseguranças, também temos nossos medos. Quando a gente, ai meu Deus, vou para a direita e esquerda, será que estou certo ou errado? Vou achar, não vou achar? Chego na sala, meu Deus, a sala já está cheia, será que tem lugar para sentar? Não tem. Quanto que as pessoas vão significando nesse meio do caminho e nos fazendo sentirmos à vontade, seguro, tranquilo. E com a criança isso potencializa. Porque algumas crianças que nunca participaram, principalmente, elas vão precisar de uma dose maior desse olhar, dessa atenção. Então aí é importante, se você for um líder de PGM, eu sempre digo que o líder ele tem que ter 3 características. Ele vai ter a característica de líder, mas ele tem que ter a característica de um bom observador. Ser sensível, observar todo o movimento, toda a diferença, tudo que ocorre. E ser um bom executor. Porque no PGM você vai estar executando junto com o grupo as ações. Você não é como na sala que você tem uma função ali de levar algo, ou no culto que você está numa posição de ministração. Não, no PGM estamos juntos. É horizontal a relação. Estamos todos no mesmo processo. E a criança sentindo isso, ela vai se sentir segura. Como o irmão falou ali, vai melhorar o relacionamento e ela vai querer ficar. Integração. A parte de integração é algo rápido. Aqui a gente está fazendo por partes, mas pense que começou o PGM lá com você. Chegou, foi bem acolhido. Como foi sua semana? Boas-vindas ao que chegou. É algo prático. Integração também. Você pode levar alguma atividade, nada hollywoodiano. Uma atividade, uma ação, um estímulo para que eles se integrem, para que eles se importem. Quer ver? A mais simples forma de integração nós vamos vivenciar agora no teu grupo. Pegue no seu grupo uma pessoa e você vai ter aí uns 2 minutos cada um para compartilhar um motivo de oração da sua vida e vocês vão orar um pelos outros. Mas pergunte o nome, pergunte a cidade de onde ela está falando, pergunte, enfim, algo dela, se interesse por ela. Ok? 2 minutinhos aí, rapidinho.
aqui, esse atrás da gente aqui, ó. Esse atrás da gente. Muito bem, vamos voltando, pode ir encerrando a sua oração. Pode falar. Amém. Amém. Quem está orando, vamos terminar. Ótimo, podemos voltar aqui? Alguns terminando a oração. Olha. Muito bem, agora vamos voltar aqui. Olha como vocês são mais fortes que eu e a Jaque aqui sozinha. A minha voz faz... A gente não é líder de um pequeno grupo, mas de 9 pequenos grupos. Tá vendo? Se você tivesse que dizer em uma palavra, pode pipocar palavras. O que você está sentindo agora? Rápido. Alegria. Paz. Amor. Vamos? Cuidado. Comunhão. Que mais, gente? Pontualidade. Oi? Conforto. Bem à vontade. Compaixão. Olha só. Mutualidade, isso é PGM, e isso é PGM para adulto, para criança, adolescente, qualquer pessoa. Nós precisamos disso, nos sentirmos acolhidos, nos sentirmos cuidados. E é todos nós, crente velho, crente novo, não crente, qualquer um, basta sermos gente. Entendendo isso, eu acolhi bem, eu estou me dando uma oportunidade. Quem sabe, alguém que você orou, você vai até pegar o contato, ou já até pegou o contato, porque você vai continuar orando. Quem fez isso? Olá, ó. Isso é PGM, gente. Tá vendo? Aí vai receber um contato. Pensa lá, eu moro em Manaus e vou receber um contato lá do Sul. Alguém que está cuidando de mim. Tá vendo o poder que tem isso de amor, de transbordar realmente a verdade, a palavra? Aí, quando
os PGMs estão já entrosados como vocês estão, nós podemos então dizer que as pessoas abriram os ouvidos para ouvir o que nós temos para falar. Se nós não temos um bom acolhimento e não estamos bem integrados com as pessoas, elas não ouvem o que a gente fala. E aí você pode começar a combinar com o grupo como vamos funcionar. O que pode e o que não pode. E ouçam das crianças, porque elas sabem o que elas querem ou não querem, mas elas sabem o que pode e o que não podem. E aí, aquelas que estão num caminho que ainda não entendem bem isso, no sentido da palavra, é uma oportunidade de aprender com aquelas que já aprenderam. Tá vendo o teu papel? O teu papel é facilitar. Eu e a Jaque fizemos alguma coisa aqui, a gente não conseguiu nem falar. Né? Porque vocês aí, isso é grupo. Não é para o líder ser o tutor de todo o saber, conhecimento, estar lá no Olimpo quase. Não. Mas é para você curtir isso, participar com isso e fazer com que as crianças queiram isso para o resto da vida. E levar os amigos delas a participar disso, mas como discípulos também de Jesus. Vivenciar isso desta forma. E aí, então, pensamos num roteiro. E roteiro é bússola, é o caminho. A Jaque vai falar dos roteiros. E uma coisa eu quero dizer para vocês. Na célula, no PGM de adultos, muitas vezes, ou mesmo de crianças, assim... e agora nós cantamos, agora nós oramos, agora vai começar o PGM. Vamos pegar o roteiro. O PGM começa quando eu pego o roteiro na mão? Quando começa o PGM? Não. Desde quando eu pus essa pessoa como alvo de oração. A criança discípula multiplicadora, ela tem que entender que aquela criança que ela está orando para um dia chegar no PGM, lá já começou o PGM para aquela criança. Ela já é um alvo, por isso que tem o cartão alvo. A cadeira vazia, alvo de oração, tem o cartão. A criança pode ter seu cartão de alvo de oração também. Então o PGM já começou antes. O PGM acontece lá fora, em outras atividades. E temos também, desculpa, é um alarme aqui. Temos também o roteiro. E aí o roteiro, a Jaque produziu junto com a União Feminina um material belíssimo. E vocês vão poder, acharem que a gente não ia falar de material, né? A gente não resiste. Porque líder de criança adora material, né? E a Jaque tem ali coisas boas para mostrar. Então, olha só, a gente precisa lembrar que o discipulado não é PGM, tá? O PGM é parte do processo do discipulado. O discipulado é muito mais amplo do que isso. Quem já participou de seminários de evangelização discipuladora de crianças, já vai lembrar que a gente tem os caminhos do discipulado, as dimensões do discipulado. O chamar, o agregar, o aperfeiçoar. O PGM, ele facilita todo esse processo do discipulado, mas ele não é o discipulado em si. Então, missões nacionais, a gente está com a visão assim de trabalhar a evangelização discipuladora. Então, ter materiais, recursos, e a gente não tem esses materiais nossos, a gente indica materiais de instituições parceiras, irmãs, ou de igrejas que estão fazendo ótimos trabalhos, para que você possa desenvolver a caminhada, o trilho discipular para a criança. E aí a gente está incluindo a criança, o filho daquele que já é crente, e aquela criança que é alvo para a gente evangelizar. Tá? Porque a gente tem várias realidades que acontecem numa igreja local. E independente se é igreja de interior ou de cidade, a gente vai ter o público-alvo das crianças, aquelas que são os filhos dos crentes e já vão estar numa caminhada discipular, e aquelas crianças que vão chegar porque elas são alvo de oração. Então, pensando nessa caminhada, a gente tem lá em Missões Nacionais, e você aqui embaixo, na livraria, depois você pode procurar, você pode folhear, conhecer o material. A gente tem materiais para o chamar, para o agregar e para o aperfeiçoar.
Para a questão dos roteiros de PGM, a Junta de Missões Nacionais fez uma parceria com a União Feminina. A Marli está aqui, ela é uma das nossas representantes da União Feminina e depois ela vai falar especificamente sobre a revista Sorriso e a importância da gente ter uma integração no ensino, para não ficar uma coisa isolada, porque senão parece assim, eu tenho EBD, eu tenho culto infantil, eu tenho organização missionária, eu tenho PGM, como se cada um tivesse vida própria. Eles até têm objetivos próprios, mas o ensino, ele tem o mesmo caminho e tem o mesmo alvo, discipulado. Então, eu posso discipular na EBD, eu posso discipular na organização missionária, no culto infantil, no PGM. Agora, esses encontros, eles são facilitadores do processo. A ênfase do PGM qual é? Relacionamento. Essa é a ênfase do PGM, o relacionamento. Ele vai ser muito mais forte do que na EBD, no culto infantil, nas organizações missionárias. Não é que não exista isso nas outras organizações. Existe. Mas o mais forte dele é o relacionamento. Aí não quer dizer assim, algumas pessoas dizem, mas no PGM não dá para a gente dar um ensino, fazer um ensino bíblico do jeito que a gente aprende, toda aquela questão pedagógica do ensino. Não é que não existe ensino no PGM, existe ensino, existe lição bíblica, mas a ênfase do PGM é o relacionamento e eu tenho que ser o ensino bíblico na vida das pessoas porque eu, líder, eu participante, tenho que vivenciar o que a Bíblia ensina. Então, existe ensino, existe relacionamento, existe adoração. Todos os elementos que para nós são fundamentais existem. Em alguns lugares, eles vão ser mais fortes e outros eles vão estar um pouco em segundo plano. Não quer dizer que é menos importante, mas aquele momento o relacionamento está sendo melhor trabalhado e está sendo potencializado. Nem melhor trabalhado, potencializado. Na EBD, o ensino está sendo potencializado, mas não quer dizer que não tenha relacionamento. As coisas elas têm que estar integradas. Então, a gente vai estar falando aqui especificamente do roteiro do PGM. Tá? E eu estou fazendo esse ressalto com vocês para que vocês lembrem que o discipulado ele vai além disso. Não é só o PGM, ele vai além disso. Mas o que a gente vai ter no roteiro? Ele vai ser uma diretriz. Como a Elane falou, ele vai ser uma diretriz para a gente saber para que lado a gente está indo. E ele vai caminhar sempre dentro de planejamento. Mas, por exemplo, eu naquele dia lá planejei com as crianças, eu trazer todo o roteiro e trabalhar a criação do mundo. Né? Vamos à hipótese. Vou trabalhar, Deus me criou, Deus me fez. Vou trabalhar aquilo. Mas no momento de oração, no momento de acolhimento lá do meu roteiro, chegou uma criança, por exemplo, que perdeu o avô, que perdeu a avó, ou que aconteceu alguma coisa na vida dela e que ela fala isso no momento da oração ou no momento do acolhimento. Aí o que eu vou fazer? Eu vou deixar de ministrar na vida daquela criança, vou cortar tudo. De repente, aquele momento está pedindo que a criança seja ouvida, ela quer falar do que aconteceu, ela quer contar o que aconteceu. E aí simplesmente eu não posso dizer assim, olha, tá bom, vamos orar por você e vamos continuar porque a gente tem um roteiro a cumprir. Não, eu preciso ser sensível ao momento, mas também não posso ir para o outro extremo. Então, vamos explorar essa situação. O que você está sentindo? E fazer quase que uma sessão de terapia. Não é esse o objetivo, tá? Mas é ser sensível ao momento. Por isso que o roteiro, ele está dizendo para a gente assim, ele é uma diretriz. Mas ele pode, de repente, naquele dia, naquele momento, ser interrompido por alguma situação bem específica. Tá? Mas a gente precisa cumprir ele direitinho. E aí, o que a gente vai ter no roteiro? Sim. O que a gente sempre vai ter no roteiro? O texto base, o objetivo do nosso encontro, o quebra-gelo, que é esse momento de interação, de vivência, de integração. A conversa com Deus, que é o tempo de oração, o louvor. E aí a gente vai ter também a lição bíblica, o momento de trabalhar com a criança a lição bíblica. E aí a gente volta a falar o que nós começamos. Não precisa e não deve ser o adulto
ensina a criança, traz a história, traz toda a lição pronta. A criança participa de todo o processo. Eu posso, de repente, naquele dia, ter uma menina ou um menino que vai dirigir o momento do compartilhar de oração. Não precisa ser o líder, o adulto. Pode ser a criança. No momento da lição bíblica, o adulto pode estar ministrando a lição, ou as crianças podem contar juntas, pode fazer num sistema de estudo bíblico indutivo, onde as crianças elas aprendem juntas aquilo que está acontecendo. Você observa o texto, depois você aplica o texto. Esse livro aqui, ó, um das que a gente usa lá em Missões Nacionais, Encontros com Jesus, ele não é roteiro, mas ele tem estudos bíblicos. Você pode usar a lição bíblica dentro do roteiro de PGM. Como? Utilizando ele para perguntas e respostas, porque vai sempre ter perguntas de observação do texto, de interpretação do texto e de aplicação. Então você traz a criança para participar do momento da lição, não simplesmente você prepara tudo e vai e faz. Você até pode usar esse material se você está num outro tipo de trabalho, numa lição bíblica, por exemplo, de escola bíblica ou de escola discipuladora, você trabalha esse material do jeito que ele foi todo elaborado lá. Mas se você vai usar no pequeno grupo, você vai usar a lição bíblica no roteiro, tá? Você não vai transformar o pequeno grupo numa classe de escola dominical, porque ele não é uma classe. Ele é um momento ali para a criança ser ministrada e participar daquele momento. Alguém me levantou a mão aí? Sim. Peraí, meu irmão, desculpa aqui a minha falha. Tem que levar o microfone que eles estão gravando ali. Não sei se o microfone chega até o irmão, mas eu vou pedir para o irmão fazer a gentileza de ficar em pé e fazer a pergunta aqui para todo mundo. Por favor. O fio não chega até aí. O bom do pequeno grupo é isso, que a gente pode se levantar, se movimentar, né? Na escola dominical a criança levanta e fala, senta aí, tem que ficar sentadinho. No culto infantil também, senta aí, senta sentadinho. A criança tem que quase ficar assim, né? No pequeno grupo não, a gente tem essa espontaneidade. Ok, a minha pergunta é, esse material, essa visão é para a escola bíblica, porque assim, no caso eu estou iniciando um pequeno grupo, mas são crianças que os pais não são crentes e as crianças nunca frequentaram uma igreja. Esse material eu posso usar nesse pequeno grupo? Pode. Olha, você pode usar uma diretriz de trabalho. Qual a sua igreja e seu estado? Ceará, Cambuci. É pastor da igreja? Líder? Tá. Você já passou pelo seminário de igreja multiplicadora para conhecer o caminho do discipulado? Tá. Porque o interessante para você é conhecer... Pode sentar lá, meu irmão. O importante para você é conhecer toda a dimensão maior da evangelização discipuladora. Tá? Porque aquilo que eu falei, o pequeno grupo é parte do discipulado, ele não é o discipulado em si. Então você pode usar esse material no pequeno grupo, mas usando no roteiro, dentro do roteiro. Não pegar aquele material e transformar ele numa classe de estudo bíblico. Não é esse o objetivo. Se você for fazer uma classe de estudo bíblico, então é uma classe de estudo bíblico de evangelização de criança, onde você vai ensiná-la e você vai trabalhar tudo que precisa ser trabalhado com essa criança. No pequeno grupo, é um roteiro bem mais simples e é relacionamento. Tá? Olha só, hoje de manhã, quem lembra, o pastor Marcos colocou uma imagem lá na tela, uma das últimas imagens, que era como se fosse um triângulo lá, que tinha 3 círculos nas pontas ligadas, né? Mas um triângulo. O que tinha no triângulo? Tinha 3 coisas, é um tripé do trabalho da igreja multiplicadora. Então, dentro da igreja multiplicadora tem o quê? A EBD, PGM e RD, que é o relacionamento discipulador. Nenhum exclui o outro e nenhum é o outro. Eles têm que se conversar. Se faltar um deles, fica manco.
Fica. Por quê? Porque tem igrejas, já vimos assim nas nossas pesquisas, até chegarmos neste conceito, visitamos muitos lugares. Por exemplo, eu visitei uma igreja que falaram assim, não, aqui não precisa escola dominical não, porque aqui todo mundo aprende PGM, não precisa centro de formação de líderes, não precisa isso não. Formação de líder é lá no pequeno grupo, joga ele na fogueira, ele se forma. A gente falou, não, nisso a gente não acredita. Já fomos em outras que não, dentro da IBD se transformou o grande núcleo, vamos transformar a IBD em pequenos grupos. Já de uma igreja que eu conheci agora, eles tiraram domingo de manhã, eles fazem uma celebração todos juntos e depois separa por idades em PGMs. Também não é isso. Escola dominical é escola dominical. Relacionamento discipulador. Relacionamento discipulador é 1 a 1, é individual. É aquilo que a criança dentro da célula vai ter o companheiro de oração dela. Ele já pode ter um amigo que durante 2, 3 semanas, ele vai fazendo um exercício de relacionamento discipulador. Mas eles também vão precisar dos discipuladores adultos para caminhar, para visitar a sua família, para saber como vai a sua família, para saber das suas dificuldades, para saber da sua realidade. Nós também precisamos disso. Nós precisamos daquele que nós nos relacionamos discipularmente, de forma individual. Nós precisamos estar dentro de um PGM que é essa convivência e nós precisamos aprendermos os princípios bíblicos para uma vida discipular, que isso está lá na IBD. Então é o tripé. Nós não podemos perder isso de vista. Então, quando a Jaque fala do roteiro, um roteiro que eu estou vivenciando no pequeno grupo. Aí tem outros materiais que vão estimular o líder a fazer com aquela criança que vai para batismo. E lembrando, relacionamento discipulador não é só as 12 semanas de um estudinho para batismo. Ele já começou lá quando essa pessoa era meu alvo de oração. Quando eu começava a me relacionar com ele, quando ele já era meu discípulo e nem ele sabia. Mas eu sabia o que eu queria que ele se transformasse. Eu queria que ele se transformasse num discípulo de Jesus também. Então, esses princípios são importantes. O PGM, ele é um núcleo maior. A IBD acaba sendo uma via de mão dupla com o PGM. O PGM me traz demandas. Tem coisas que o PGM me diz, não, nossa igreja está precisando trabalhar discipuladores para batismo, por exemplo. São bons discipuladores para trazer pessoas, mas esse caminho está falho, então vou trabalhar isso. Eu preciso as doutrinas bíblicas, como que eu estou trabalhando? Então, eu preciso vivenciar essas coisas. O PGM me traz demandas. Assim como eu também mando demandas no PGM. No PGM está acontecendo um relacionamento discipulador? Não está? Já fez o curso tal? Já estudou os livros tais? Já passou por la classe tal? Lá na igreja, nossa escola bíblica discipuladora, dentro dela tem 3 escolas. Tem a escola da família, que é classe de homens, mulheres, casais, adultos. Tem a escola de pais, que em idades determinadas o pai vai para a sala estudar e o filho está estudando um tema. E a gente tenta promover atividades durante a semana de vida discipular. E tem também a escola de discípulos, que aí é onde acontece cursos de formação. Isso engloba a nossa escola. Mas na escola de pais, é interessante que a gente tem trabalhado e da família, que o primeiro discípulo do homem é a esposa. Ali o primeiro discipulado ocorre quando é casado entre o casal. Os segundos discípulos são os filhos. Então, se eles vão para a EBD, eles vão aprender princípios de vida discipular com o meu filho. Porque não adianta ele ter um monte de discípulo adulto na igreja e não discipular o filho dele. Então, ele vai lá, ele passa. Aquele ano, ele abre mão de todos os cursos, dos outros cursos que ele estiver fazendo. Ele vai fazer escola de pais. É a regra. E eles vão. Eles saem melhor como pais. E eles saem melhor como discipuladores de pessoas que são pais. As crianças que os pais passam pela escola de pais também são melhores discípulas. Também desenvolvem melhor a sua vida espiritual, sua vida emocional, a sua comunhão com os outros e a sua visão discipular. Porque elas não estão tendo isso só lá na IBD, só no PGM, elas estão tendo isso em casa. Nós
Assim, os líderes temos um papel de criar as estruturas e dar as ferramentas, ensinar a usar. E aí, cada um que tem usado e aproveitado tem feito uma grande diferença na vida deles. Por isso que ninguém é excluído do papel. EBD tem o seu papel, PGM tem o seu papel e relacionamento discipulador tem o seu papel. Para crianças tem um material também que a Jaque vai mostrar de relacionamento. Mas aí é pro 1 a 1, é fora do PGM. Passou pelo batismo, acabou o discipulado? Não, o discipulado continua, ok? Isso é bem importante. E aí, gente, a gente está correndo já por causa do tempo. Então, esses materiais, a gente tem alguns aqui que são de sugestões. Lá na rede Multiplique, a gente tem também materiais que podem ser de sugestões para vocês nessa caminhada discipular. E os roteiros de pequeno grupo estão na revista Sorriso. Porque a gente entende que lá em Missões Nacionais a gente não dá conta de ficar produzindo tanto material. Então, nós temos as parcerias, porque essa visão de igreja multiplicadora é da denominação como um todo. Então, a revista Sorriso, ela está vindo, sendo lançada aqui no Congresso Multiplique, dentro da mesma revista. Já estou até falando da sua palavra, Marli. Ela está dentro da revista Sorriso, você vai ter o quê? O encontro do pequeno grupo, o roteiro do pequeno grupo para a criança durante a semana, o encontro de amigos de missões, que é uma organização missionária, e a ordem de culto para o culto infantil. Então, 3 sugestões de atividades que vão cumprir um propósito só, que é levar a criança a ser trabalhada em objetivo naquela semana. Fala, minha irmã. Isso. Você também pode fazer isso. Se você já tem essa condição de o pastor... Porque assim, isso depende do pastor, né? Se o pastor já libera o sermão antes, você tem condições de trabalhar e fazer o roteiro adaptado para a criança, ótimo. Tem o site do Bacaxeri, que tem roteiros prontos, e o pessoal vai lá e baixa. Assim, a gente não quer fixar muito em material, porque isso vocês vão achar em muitos lugares. O que a gente quer que vocês entendam é trabalhar os princípios, porque vai de acordo com a sua necessidade. Você não precisa buscar materiais prontos. Se tem material pronto, ótimo, isso vai facilitar a sua vida, que é uma maravilha. Mas se na sua igreja você tem condição e você quer fazer algo personalizado para a sua igreja, você pode fazer o seu roteiro de acordo com o caminho que a igreja está indo. Agora, que seja biblicamente embasado, teologicamente fundamentado, né? Para que a gente não corra muito perigos, né? Nenhum desvio. Porque também, senão daqui a pouco cada um está fazendo o que quer e a gente perde o rumo da coisa. Por isso que a gente tem uma diretriz, e a diretriz a gente está dando para vocês. Mas não é uma obrigatoriedade usar só esse material. Agora, eu indico, eu recomendo, porque realmente são pessoas que estão trabalhando e 24 horas pensam nisso e viajam o Brasil inteiro conhecendo. Então, se vocês quiserem, pode passar por aí para vocês conhecerem um pouquinho. Tem alguns materiais que são da Primeira Igreja de Curitiba, que é parceira nossa. Tem a revista Sorriso e tem outros materiais da Junta. Deixa eu só falar um negócio aqui. A gente está com o tempo, já 2 vezes me apontaram o dedo ali por causa do tempo. Já entrou até o segundo apoio. Se você ainda não participou de seminário de evangelização discipuladora de crianças, é importante você participar, porque dá a visão maior do trabalho. Aqui, a gente está trabalhando a questão do PGM, tá? Que é uma coisa mais específica. Mas é importante você participar do seminário de evangelização discipuladora. Fica sempre alerta e atento ao site, Facebook, aos meios de comunicação da Junta, porque a gente faz isso no Brasil inteiro. Daqui a 15 dias, em Brasília, a gente vai ter o Congresso Nacional de Evangelização Discipuladora, em que essa visão maior vai ser trabalhada para você poder compreender bem, tá bom? Vamos tentar chegar no final aqui do roteiro, senão a gente não vence a oficina. Tá bom. Só respondendo aqui uma questão. A questão... Pessoal, vamos passando material só para a gente terminando. Olha só. A questão se criança... A
criança, eu acho que só vou retomar uma tela, talvez alguém perdeu uma informação aqui. A criança, ela não é uma líder do PGM. O líder é um adulto, no de criança. Mas a criança pode ser uma auxiliar. Isso que fique claro. Nos juniores, eles já começam a liderar com tio discipulador. E nos adolescentes, eles já são os líderes, mesmo com conselheiro. Lembre da transição, muito importante. Se repetiu aqui, tá? Agora, só para a gente encerrar, ideias não criativas para PGM. Às vezes as crianças vão para o PGM adulto e ao invés de ter um PGM organizado para as crianças, tem lá vídeo, TV, ficam sozinhas num quarto, acabam com o quarto da criança da casa, vão embora. Aí a família não quer mais o PGM naquela casa, ou os adultos que não têm filhos não querem mais participar desse PGM. Então, o PGM, agora eu estou só cansando a voz. O PGM, ele tem que ir trabalhando de forma organizada. Mas situações que já vimos, líderes de PGM infantil. Olha, invista nisso. Dentro do PGM adulto, é muito difícil essa história de fazer escala. Hoje ela fica. As crianças precisam de vínculo. Então, de repente, você forma líderes de PGM infantil. Eu vou no PGM da Jaque, eu sou líder do PGM infantil dentro do PGM da Jaque. Mas eu participo de um PGM meu. Vai ser um chamado para essa área de PGM infantil. Isso é uma das coisas que eu mais acredito, quando tem esse sistema, porque as crianças precisam ter um líder específico, certo? Isso. Sem ministração e ali a pessoas, isso já passamos. Aí. Idades diversas, bem lembrado. Pode ser que no PGM tenha lá crianças de 3 anos, crianças de 9 anos. Nós orientamos que se dividam em 2 grupos, um grupo menor, um grupo dos maiores. Nesse caso, é interessante se o adulto conseguir ter um auxiliar, porque daí cada um fica com um grupo, certo? Mas se não conseguir, até essas crianças menores vão ficar juntos, entram dentro da dinâmica. Bem importante, se a criança maior tem um pedido de oração, a criança menor também tem. Se a criança maior fala um texto bíblico, a criança menor às vezes também pode contar uma história dela daquela semana. Então você pode colocar tanto criança maior quanto menor com funções de participar. Isso é bem importante para que elas se sintam parte daquele grupo e parte daquele processo. Acho que mais um, fazendo favor. Aí o roteiro que a Jaque já falou. Tenha uma caixa de material, essa é uma sugestão que nós temos. Tenha uma caixa de material que é daquele grupo, que ele entenda que é dele, ok? É bem importante isso. E eu só quero abrir aqui, que o irmão queria fazer uma pergunta no começo. Da idade? Você volta um, fazendo favor? Esse? Não, da caixa. Da caixa? Pode voltar. Esse? Aham. Tá. Vocês, a junta geralmente dá todos os slides ou no pendrive ou no CD, vocês vão receber. Vai estar no site, né? Olha, o PGM, independente de crianças e adultos, o teto são 16 pessoas, já está na base para multiplicar, estourando para multiplicar. Então, assim, mais que isso é classe. Então, 6 crianças, 8 crianças, isso é um PGM. 5 crianças. E quanto menor, melhor, porque dá mais tempo deles falarem motivos de oração, falar da vida deles, e isso acaba sendo bem importante. Nós vamos ficar no final, aqui, se quem for querer fazer perguntas, porque a gente tem que dispensar vocês. Mas a minha fala eu encerro
dizendo para vocês que eu acredito muito no PGM, junto com o EBD e junto com os relacionamentos discipuladores. Tenho visto frutos nisso desde crianças pequenas até os mais velhos. Nós precisamos... na educação, existem 4 pilares, dito mundialmente. Que é eu tenho que aprender a ser alguém, eu tenho que aprender a fazer algo, eu tenho que aprender a ser, viver, conviver. Aprender, eu tenho que aprender a aprender com a educação, mas eu preciso aprender a conviver. E para mim, esse é o pilar que menos as pessoas investem. Porque a gente não aprende a conviver. Então, invista em PGM como teu pilar da convivência, do relacionamento. E vocês farão uma nova geração ser formada. Que Deus abençoe cada ministério de vocês, ok? Gente, tem algumas perguntas que foram feitas. Os que encaminharam a pergunta, vem aqui no final, a gente responde, tá certo? A Marli, ela só quer falar da revista Sorriso para dispensar vocês. E aí eu volto a falar. Ali tem o nosso e-mail de contato, informações, notícias. Olhem o site, o Facebook de Missões Nacionais. Participem dos seminários de evangelização discipuladora para que você possa entender. Se você ainda não participou e você ainda não entendeu direito como tudo funciona, é preciso que você entenda a evangelização discipuladora para saber exatamente os caminhos do PGM. Quem já vivenciou isso consegue entender melhor o que a gente está falando aqui do PGM, tá bom? E todo esse material, o slide, vai estar lá no site, onde eles vão disponibilizar o material do Congresso. Marli. Rapidinho, gente, só para dizer, tudo já foi dito sobre a revista, você tem N possibilidades de utilizá-la, mas com relação à União Feminina, aqui nesse congresso está fazendo uma promoção. Se você quiser adquirir para levar para conhecer, o kit está saindo por R$20. Você leva do orientador e os 2 cadernos pré-escolar e escolar. Então eu acredito que seria interessante vocês levarem para conhecer. Agora, nós não temos muitos, então é bom dar uma passada lá no stand, tá bem? Tá bom, e os outros materiais também estão lá no stand. Pode assinar também. Lá no stand tem um cupom de assinatura. Vamos ficar em pé? E nós não poderíamos encerrar sem orar. E a minha oração nesse sentido, e eu quero dividir com vocês isso. Vamos tentar fazer um grande círculo aqui agora, um círculo só, um grupo só. Dê as mãos aí, vamos tentar fazer um círculo só de oração. Nós vamos orar por 2 coisas. Vamos pedir a Deus a salvação das crianças brasileiras. E você vai orar pelas crianças da sua cidade. Em segundo lugar, nós vamos pedir a Deus, Senhor, usa a minha vida para que eu seja parte daquilo que o Senhor já vai fazer. Se coloque como instrumento de Deus para que crianças sejam salvas ainda na infância. Porque se a gente ganha as crianças na infância, discipula, torna elas uns discípulos de Jesus, a gente não vai precisar depois ir buscá-las lá na Cracolândia, porque elas já são do Jesus, terão a vida inteira para servi-lo. Então nós vamos orar nesse sentido, pela salvação das crianças e pela nossa vida, para que Deus nos use a fim de que o reino dele seja abençoado. Eu vou pedir que uma pessoa que fazia muito tempo que eu não via, que eu reencontrei hoje, depois de 20 anos, é uma pastora, viu, gente? Gleice, nossa pastora, eu vou pedir que Gleice, vem aqui, Gleice, no microfone. E é uma pessoa assim que trabalha com crianças, que trabalha com a educação, que conhece toda essa vivência ministerial. Eu vou pedir que Gleice possa estar orando e colocando diante do Senhor isso. Deus eterno, amado, todo-poderoso, nós estamos aqui com um único propósito, Senhor. Queremos receber do Senhor instrução, queremos ouvir Tua voz, para sermos participantes da grande comissão, para alcançarmos, Senhor, vidas para Jesus e de uma forma muito especial e preciosa, vida de crianças. Nós sabemos, como acabamos de ouvir, que uma criança rendida aos pés do Senhor tem a vida toda pela frente, para se dedicar, para crescer no conhecimento do Senhor.
constrange nossos corações para essa missão, Senhor, tão urgente. Ó Deus, constrange a igreja do Senhor sobre a terra para a necessidade de abraçar, de acolher, de investir na vida das crianças. Que a bênção do Senhor seja sobre cada líder, sobre a vida da Jaqueline, Senhor, ali na Junta de Missões, a vida da Elaine, Senhor, ali em Curitiba, cada um de nós que estamos aqui de cidades diferentes, estados diferentes, onde o povo do Senhor se espalhar, Pai, que o Senhor esteja nos dando a unção necessária a cada dia, a sabedoria que carecemos, Senhor, e também as estratégias que possam nos ajudar nesse processo. Pai, acima de tudo, dá-nos um coração voltado para o Senhor, dá-nos um coração como o de Jesus, um coração que ama em todo o tempo, e que a bênção do Senhor acompanhe cada um na sua missão. Ajuda-nos a cumprirmos a nossa tarefa, a nossa missão dada pelo Senhor mesmo. Nós estamos aqui porque sabemos, cremos que veio do Senhor o nosso chamado e temos a certeza de que o Senhor está à nossa frente. Por isso, nos consagramos a Ti, Senhor, como vasos para serem usados para a Tua honra, para a Tua glória e de uma forma útil, Senhor, ao crescimento do Teu reino. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um que está aqui nessa sala e que nós sejamos multiplicadores dessa visão, desses princípios que são os princípios da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, nós precisamos, somos carentes de Ti. Muito obrigado pelas oportunidades preciosas que o Senhor tem nos dado e por essa de forma especial. Em nome de Jesus. Amém.